Na linha para conversar comigo aqui na nossa madrugada esportiva da Rádio Gaúcha, técnico de futebol, também empresário atualmente, né? Renê Simões. Renê, prazer falar contigo, tudo bem, tudo certo? Obrigado por me atender. Prazer falar contigo também. E nessa madrugada desse dia que tivemos 2 jogos super interessantes, né? E ainda curtindo o luto da derrota do Brasil, né? É verdade que a gente vai conversar daqui a pouco, mas antes, essa virada da Argentina, como é que você avalia, René? Reta final do jogo, não se contentou nem em fazer um empate heróico, mas virou o jogo e nem foi para prorrogação a Argentina. Nós sul-americanos somos muito emocionais, né? A gente trabalha muito com sentimento. Eu normalmente tento tirar esse sentimento e colocar razão. Então vamos observar o seguinte: a Argentina teve uma vitória heróica contra Cabo Verde. Cabo Verde, que é a menor população que conseguiu chegar num 16avos de uma competição, né? E a Argentina conseguiu ganhar na prorrogação desse time. A Argentina teve uma virada épica contra quem? Contra o Egito. Aonde é que o Egito já chegou em Copa do Mundo? Então, aquilo que parece ser um negócio super extraordinário, eu como treinador vejo com muita preocupação. Eu digo, alguma coisa está errada nesse time. Esse time não é tudo que se pode imaginar, porque ainda não enfrentou um time de primeira prateleira, teve alguma dificuldade, o Messi perdeu pênalti para a Áustria, depois acabou fazendo 2 gols, e tem um empate e ganha na prorrogação de 3-2, toma 2 gols de Cabo Verde, e hoje, se não fosse o lado, e não é porque eu sou brasileiro que eu estou falando isso não, estou falando friamente como treinador, o primeiro gol anulado do Egito foi um pisão discreto no pé do jogador argentino. Mas o terceiro gol da Argentina foi um pisão discreto no pé do Salah dentro da área e culminou num contra-ataque o terceiro gol. Então, um peso de 50 gramas aqui e um peso de 10 quilos do outro lado. Então, verdade. Foi inacreditável. A Argentina tomando contra-ataques em cima de contra-ataques. Dito isto, tecnicamente, com esse olhar que eu tenho que ter, vamos entrar no lado da emoção. Fantástico ver o Messi. O Messi joga sempre entre linhas, ele vai mapeando e arrumando o espaço, e o Egito marcou ele maravilhosamente bem até para mim, 3-0. Anularam 1. Sabe para onde ele foi jogar? Ele foi jogar na ponta direita. Ele se escondeu lá na ponta direita, ficou lá. De repente, não conseguiam acompanhar ele deu um cruzamento, gol. De repente, outro cruzamento na área, ele entra da direita para dentro e pega aquele rebote e faz o gol de empate, e depois o terceiro gol sai com ele, não sai com influência direta a ele, mas dessa vez ele tinha voltado. Final de jogo ele estava no campo da Argentina, coisa que normalmente ele não faz, ele fica andando por lá, como o Egito todo atacou, ele voltou e estava no seu próprio campo. Então, a gente tem que enaltecer esse cara, a gente tem que enaltecer a raça, os jogadores jogaram ele para o alto, então esse lado é bonito, isso é um lado bonito de se ver. É verdade. E a Copa como um todo, o que você está achando? O número maior de times, as pausas para hidratação, enfim, qual é a tua avaliação, René? Um número maior de time eu não sou contra, não, e eu vou dizer por quê. O futebol, quando o João Avelange assumiu nos anos 70, o que ele fez? Ele colocou a Sub-20 fazendo esse campeonato maravilhoso para incluir a África. Depois ele colocou a Sub-17. Com a inclusão da Sub-20 Sub-17, a África e a Ásia começaram a revelar jogadores.
as seleções sul-americanas não conseguiram. E hoje eu vejo um campeonato africano. Se você pegar a seleção da Inglaterra com o africano, a seleção da França é quase de descendentes de africanos, e as seleções africanas indo bem, como o Senegal, que meteu 2-0 na Bélgica, tomou a virada. Hoje nós vimos o Egito tomando a virada, Cabo Verde fazendo o que fez. Então eu acho que essa integração é sadia para o futebol. No tempo técnico, eu também gosto, porque o único esporte coletivo que não tem tempo para o treinador é o futebol. O Bernardinho, todo mundo fala, fantástico, pediu tempo, virou o jogo. Aí tá vendo que tá ruim. O jogador não tá indo bem, ele tem direito de tirar o jogador, senta no banco e diz pra ele, calma, meu filho, vamos. Eu às vezes vejo um jogador meu que tá nervoso dentro de campo, não posso tirar, ele acaba recebendo um cartão vermelho e eu jogo com -1, perco o jogo. Meu time tá errado e com o barulho do estádio, a distância, eu não consigo ver. Então eu acho extremamente importante. Eu acho só que 3 minutos é muito tempo, Pode ser também fazer até, cada treinador pode ter direito a pedir um tempo. Ele pode pedir ou no primeiro tempo ou pedir no segundo. Quem pedir no primeiro não pode pedir no segundo, e o cara que não pediu no primeiro, óbvio, ele vai poder ou não pedir no segundo tempo. Mas eu acho que algo extremamente bom para o treinador trabalhar. E você vê que os jogos viram, times que não estão jogando bem acabam voltando. E, lamentavelmente, né, nós vimos o Ancelotti fazer uma substituição 1 minuto antes do tempo. Ou seja, os 2 jogadores que entraram, o técnico, na parada, ele pôde trabalhar com as substituições que foram feitas. Então, eu acho que foi dado uma cochilada aí no jogo da Noruega muito grande. Já já vamos entrar nesse jogo da Noruega. Quero conversar muito contigo, René Simões, técnico de futebol, sobre o Brasil. Antes, ainda a questão teve um gol da Copa aí que pegou no fio do cabelo do jogador que deu a assistência pro gol. Como é que você vê esse detalhe aí do VAR e o VAR como um todo? Eu acho que tudo que acaba com a injustiça, e eu já estive dos 2 lados, em time pequeno e já tive em time grande. Então eu sei como funciona, né? Na dúvida é sempre pro time grande, o time pequeno sempre vai ficar. Então há muita injustiça, havia muita injustiça. Hoje pode ter erro, pode, porque é humano controlando lá, você vai ter erro de centímetros. Antes do VAR já tinha erro de metros para os times, para um lado ou para o outro, mas normalmente era para os times de menor expressão. Eu gosto disso. Pegou no fio. O fio faz parte da minha vida, de cabelo, pô. Ninguém vai conhecer o René Simões sem cabelo, pô. Ele faz parte do meu corpo. Acho injusto, por exemplo, a metade do dedo do cara da chuteira dá o impedimento dele. Aí eu acho que pro impedimento, eu acho que poderia ser o corpo todo. Tá o corpo todo, tá impedido. Não tá o corpo todo, tá tudo bem, vamos embora. Eu ouvi até alguém dizendo assim, devia acabar com o impedimento. Eu queria dizer para quem está escutando e deu essa ideia, que isso já foi tentado. Num campeonato sub-17 foi tentado tirar o impedimento. O que aconteceu? Ficavam 3 jogadores lá numa área atacando, óbvio que teriam que ficar 3 defensores com ele. E ficavam 3 atacantes lá na outra área, óbvio que teriam que ficar 3 defensores. E aí ficava uma loucura. Um jogo extremamente feio, sem lógica nenhuma, de compactação. Então isso foi tentado. Eu acho que o impedimento pode fazer esse ajuste aí de ser o corpo todo e não um pedacinho da chuteira. O cara tá impedido, né? René Simões, de 0 a 10, a nota para o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e por quê? Começando então uma análise do que aconteceu com o Brasil nessa Copa.
Olha, eu hoje fiz uma gravação falando o seguinte: quando você abre a torneira e não tem água, o problema é da torneira? Talvez seja. Não, mas pode ser da tubulação. Talvez seja. Mas pode ser da usina, né? Da fornecedora de água, lá onde nós produzimos a água potável. Então você tem o micro problema, que é a torneira. Você tem o médio problema, que é o tubo, o cano. E você tem o macro problema, que é a usina. Eu acho que nós começamos pelo macro. O nosso problema é não ter um projeto de futebol brasileiro. O que vai acontecer de hoje até 2030? O que vai acontecer até 2034, 2038? Nós não sabemos. A gente sempre olha a torneira. O treinador foi muito mal, o time foi horroroso. Eu acho que tem que discutir, é o papel de vocês mesmos, da imprensa, discutir isso. Mas como profissional, eu falo disso também, mas eu acho que nós temos que ter um projeto Brasil de futebol. O que vai acontecer? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós vamos continuar com os 9 jogadores estrangeiros. Vamos falar de formação, mas não temos espaço para colocar os jogadores da formação. Não se produz lateral esquerdo, lateral direito, o número 10, tudo é estrangeiro que nós temos, né? A não ser o Inter, né? Todos os outros são estrangeiros. Então, por que isso? Porque são 9 jogadores estrangeiros jogando. A América do Sul já diminuiu esse número, não são 9 na América do Sul, porque eles produzem para mandar para cá e mandar para a Europa. Então precisamos pensar nisso. A nossa base, precisamos pensar na base. Nós temos que criar o drible. Nós somos de 48 seleções na Copa do Mundo, nós somos o número 48 em número de dribles certos. Dá para você imaginar uma seleção brasileira assim? Onde é que está esse erro? Está na formação. Então isso é na tubulação, é no meso ali, mas tem que ter o macro, tem que vir de um planejamento lá que estoura aí, estoura nos jogadores. Depois a gente vai ver a convocação absolutamente fora de senso, porque tivemos 4 treinadores nesse processo, tivemos 4 treinadores. Então são tantos erros que a gente vê, né? Uma seleção brasileira jogando contra a seleção da Noruega e tem 35% de posse de bola. Onde é que está isso? Isso está no macro, porque tinha que ter uma proposta e que o treinador sabe o seguinte: futebol brasileiro, ele só tem uma bola no jogo e essa bola é sempre do futebol brasileiro. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Por que nós mudamos? Então são vários problemas que a gente tem que pensar. É a CBF que tem que definir, o futebol brasileiro sempre foi ofensivo, tem jogadores para isso, sempre, e vai ser assim, Carlo Ancelotti, mesmo que você goste de atuar de outra forma, é isso, ou Ancelotti ou qualquer outro treinador, tem que vir de cima para baixo essa ideia de jogo também, e também todo o trabalho de bastidor de uma seleção. Não, e quando você pensa no geral, é tudo muito doido. Eu acho que sequestraram o Luiz Henrique, né? Pois é. Luiz Henrique, todas as vezes que ele entrou, foi fenomenal. Cadê o Luiz Henrique? Desapareceu assim, de repente, né? De repente apareceu o Igor Thiago nas nossas vidas. Quem conhecia? De repente, para uma Copa do Mundo apareceu um jogador, né? Privilegiamos jogadores que eu, quando assumo um clube, primeiro eu faço a listagem. Eu digo assim: quem é esse jogador aqui? Suponhamos, eu estou num time de primeira divisão. Quem é esse jogador? Esse jogador, ele é de tal clube que nós contratamos, ele caiu para a segunda divisão com esse time. É mesmo? E no outro ano? Ele caiu com outro time. E no outro? Ele caiu com outro time. E para que você quer esse cara no teu time aqui? Trouxe ele agora. Manda embora. Esse cara já caiu 3 vezes. 3 vezes. Eu vou ficar com ele no meu elenco, eu chegando no clube, de jeito nenhum. Nós levamos jogadores que foram desclassificados a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez.
Então nós levamos um grupo de perdedores de Copa do Mundo. Eles podem ser ganhadores nos clubes, temos que respeitá-los, jogos são ótimos, mas na seleção não comprovaram que eram ganhadores. Isso tudo tem que ser pensado, tem que ser colocado no papel na hora de você fazer. Agora, eu convoquei o jogador, eu gosto dele, eu convoquei também, mas ele, na seleção, ele disputou 2018, 2022 e agora 2026. 3 vezes. O que esse cara está fazendo aqui? Ele não pode estar aqui. Ele não pode estar aqui. Nós temos que ter uma regra de trabalhar com vencedores. E aí, dá no que deu. René Simões, Neymar, tem muitos memes aí, como a gente diz hoje em dia, tem muitos cortes de internet, Instagram, falando da queda da seleção brasileira, e um desses cortes é aquela entrevista que você deu, não lembro nem o ano, mas lá 2010. 2010, olha só, 16 anos atrás, em que você alertava, Brasil, estamos criando um monstro, papapá. O que você tem a dizer agora, com essa entrevista sendo buscada novamente, muita gente dizendo, René Simões era um visionário, cantou a pedra, tinha razão em relação a isso. E obviamente o país está dividido, né? Tem vários que estão dizendo isso, concordando com você, e tem vários que são extremamente apaixonados pelo futebol e pela figura do Neymar. E eu sou apaixonado pelo futebol dele. Ele é o último dos moicanos, e a gente tem que começar a voltar a fabricar jogadores com o repertório que ele tem. O repertório que o Neymar tem como jogador é maior do que o repertório do Messi. O Messi é mais eficiente, é mais repetitivo e com qualidade. Mas o repertório do Neymar, só um jogador, na minha visão, ganha dele, que é o Ronaldinho Gaúcho. É mais bailarino do que ele. Para mim, ele é um bailarino do futebol. Sempre gostei. Eu nunca critiquei o futebol dele. Eu sempre disse que nós tínhamos que educar aquele menino naquela época. E eu até hoje diria tudo o que eu disse. Só não usaria a palavra monstro. Eu diria exatamente o que eu disse. Temos que educar e não usaria a palavra monstro, porque aí deu uma conotação diferente do que eu queria, que era ajudar e não apontar defeitos, ser contra ele. Acho que foi cometido um erro. Eu digo isso porque nas seleções que eu trabalhei, você tem que ter um diálogo direto com o jogador o tempo todo. E eu acho que eu vou convocar aquele jogador. Então eu ligo para aquele jogador, converso com ele, digo as minhas esperanças, digo como eu quero e faz. E o Neymar, quem era o Neymar? A figura do Neymar merecia, logo de início que chegou o Ancelotti, ter dado uma ligação para ele e dizer assim, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Para mim você é o melhor jogador brasileiro, agora você tem que se recuperar. Fique tranquilo porque eu vou te convocar. Agora, você tem que estar bem. O Neymar fez 6 jogos seguidos. Como ele não tinha certeza que ia ser convocado ou não, o Neymar fez 6 jogos seguidos. Ninguém está fazendo isso, porque você joga de 3 em 3 dias, não dá para fazer para quem vinha tanto tempo parado. Então, o que aconteceu? Acabou ele tendo uma nova contusão e chega na seleção, podia ter chegado na seleção fresquinho para jogar e jogar como o Messi. Observem o Messi jogando. O Messi é o jogador com menor distância percorrida de todos os 248 jogadores. Por quê? O Messi fica ali, vai mapeando, pegando o espaço dele, ele só corre 10, 15 metros para chegar na área e fazer o gol. Chegar na área, fazer a tabela e deixar alguém na cara. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode voltar lá no meio-campo, lá atrás, sair marcando. Não. E a seleção da Argentina, todo mundo joga para ele. Então, eu acho
que faltou esse entendimento e aí a gente percebe o quanto ele tem de qualidade da batida do pênalti, né? Naquele momento ele vai lá, bate o pênalti, pena que ele tem ido lá discutir, pega a bola, volta e vamos tentar empatar o jogo, como fez a Bélgica, como fez a Argentina, que acabou virando o jogo, mas aí faz parte todo de um enredo tão complicado, né? Que teve até que colocar ele no jogo quando o Matheus Cunha estava muito bem, mas tinha que colocar ele, aí desarrumou, fez aquela festa toda, bota o garoto que entrou bem pro lado direito, bota ele por ali, e eu acho que se você pegar o gráfico aos 67 minutos, ali a seleção brasileira começa a perder o jogo e nós estávamos 0-0 ainda, foi nessas mexidas todas. Mexeu demais no time, né? O Endrick pode ter errado aquele gol, mas assim, mas pelo menos era um novo atacante que estava com poucos minutos ainda em campo. Aí de repente ele vira acompanhante de lateral. É isso que eu tenho criticado muito. Para colocar Neymar, o Ancelotti mexeu na estrutura do time e aí esses números aí mostram, o Brasil começa a cair de rendimento. Totalmente, totalmente. A Noruega tomou o jogo na mão. E até, como eu disse, deu para ele modificar o time dele, porque na parada técnica ele sabia. Tudo que eu falei que a gente não consegue, às vezes, mandar para campo, porque o jogo está quente, ele teve a tranquilidade de dizer, tá entrando o menino, tá entrando o Neymar, então o jogo vai ficar assim, modificou, porque estava difícil para eles saírem ali com o Matheus Cunha pressionando, né? Coisas de treinador de futebol, e eu me coloco, eu já fiz coisas assim também, que desarrumei e perdi o emprego. Eu perdi o emprego. Se eu fui para Jamaica é porque eu estava no Catar, eu ganhei todos os títulos com o árabe, Oswaldo de Oliveira era meu assistente, e no último jogo, ganhando de 2-0, eu brinco que eu tive uma diarreia mental e eu fiz uma substituição e acabei perdendo de 3-2. E eu que não quis renovar meu contrato antes, porque eu disse, vou ganhar o último campeonato, que era a Copa do Rei, vão me dar muito dinheiro. No dia seguinte eu ganhei, foi uma carta de demissão, um abraço, tchau, e vim embora. E graças a isso eu fui para Jamaica, e eu chamo isso de jesuicidência, né? A minha diarreia mental. Mas treinador tem isso, às vezes, ele pensa uma coisa e dá tudo errado. Deu uma de Egito. Deu uma de Egito. Não sei nem se foi de Egito. O Egito, cara, eu não me conformo com essa anulação do segundo gol do Egito. O segundo gol deles anulado fez uma diferença danada ali. Porque do segundo o Estados Unidos a Argentina ia cair naquele momento que tomou o gol, mas depois não. Temos chance aí, apesar de ter tomado depois o 2-0, mas aí já foi com mais tempo, né? Com mais tempo. Sim, mas ainda sobre o Neymar, a questão de educação que você falou, eduquem esse menino, isso mudou ou ele continuou igual a quando você fez o alerta em 2010? Eu acho que no Barcelona... O Barcelona ele foi muito bem, cara, muito bem. Porque o Barcelona tem uma coisa, não importa se você é o número 1, número 2, o número 3, o clube é maior do que você. Então a importância é que quando o jogador passa a ser maior do que o clube. Então ele ali, olha, eu não consigo esquecer aquele Barcelona e Paris Saint-Germain, aquele jogo que ele conseguiu fazer, aquela virada. Até de bater o pênalti foi ele que bateu, o Messi largou para ele e ele fez tudo, né? Ele deu o passe pro último gol, foi um espetáculo. Ali estava demais, jogando demais. Quando ele vai para o Paris Saint-Germain, aí ele ficou maior do que o clube. E eu conheço bem os árabes, né? Os árabes deixam mesmo, adoram jogadores grandes assim. E aí ele ficou muito grande ali, eu acho que ele perdeu um pouquinho daquilo que ele estava de concentração, de tudo no Barcelona. Eu acho que esse foi um grande erro dele, e depois eu acho que ele não teve o cuidado
com o corpo como teve o Cristiano Ronaldo, como teve o Messi. Tu vê que o Messi pouco se machucou, o Cristiano pouco se machucou. Eu não me lembro nunca me lembro a última vez que o Cristiano Ronaldo se machucou, e o Neymar, você vê quantas vezes ele se machucou, né? Então, o cuidado nesse aspecto aí com o corpo, que é a minha ferramenta de trabalho, ele deveria ter tido muito mais. O René, aquela declaração em 2010, de lá até hoje, você voltou a conversar com o Neymar? Como é que foi a reação dele dali em diante com você? Se der para dar mais detalhes, assim, como é que isso foi avançando em relação à convivência de vocês? Não, eu nunca conversei com ele. Eu escrevi uma carta, porque ele foi num programa da Hebe Camargo. A Hebe tinha um programa que mulheres entrevistavam um homem, e no outro programa homens entrevistavam uma mulher. E nesse que ele estava, uma das mulheres, uma repórter, disse assim, tem um cara aí, né, que falou que você ia virar um monstro. Aí ele disse assim, não, o professor é uma pessoa boa. Quando ele falou isso, aliás, a Hebe Camargo interviu e disse, olha, essas pessoas a gente não deve nem dar atenção. Ele falou, não, o professor é uma pessoa boa. Ele falou isso. Quando ele falou isso, eu disse, peraí, eu tenho que escrever para ele. E como o auxiliar do Dorival tinha sido meu assistente, eu escrevi uma carta explicando para ele que, eu adorava o futebol dele, porque eu gosto de futebol jogado, bonito, futebol brasileiro, não gosto de outro tipo de futebol. Gosto do drible, eu gosto da inventividade, da criatividade, e que eu não queria sofrer como meu pai me contava que sofreu em 1950, quando perdeu no Maracanã. Meu pai contava, sentado no meio-fio, chorando as pessoas, e que eu esperava para 2014 com ele ter alegrias, porque ele era a esperança do futebol brasileiro. Mandei essa carta, meu assistente disse que ele leu e disse assim, agradeça ao professor, nunca mais nos falamos. Eu também nunca usei sempre aparece, eu não coloco nas minhas redes. Se você olhar minha caixa aqui, o que tem de gente que postou isso e dizendo que você tinha razão, jamais reposto isso, porque eu nunca falei para cobrar dele ou rebaixá-lo de jeito nenhum. Eu queria mostrar para ele, e principalmente para a juventude, questão de educação. Só isso, não tinha outro interesse nenhum nisso. A Netflix fez um seriado dele e ele começa falando, né? Vamos começar o seriado falando daquele cara que eu disse que era um monstro. E aí eu podia nem estar na 5ª divisão. E aí eu escrevi algumas coisas para ele, digo, olha, não sei se te ajudou ou não ajudou, mas você está na Premier League, você está na maior liga do mundo. Se te ajudou, fico feliz. Se não ajudou, também não faz diferença para mim, porque a intenção foi ajudar. Então, nesse momento aqui, agora, você não está com aquele sentimento assim, eu avisei, olha só, demorou, mas eu tô com a razão. Olha, eu vou dizer para você, da pureza da minha alma, cara, nenhum sentimento nesse sentido. Ao contrário, se você pegar no meu Instagram, no dia antes do jogo da Noruega, eu dei uma declaração e disse o seguinte: espero que ele veja o Messi jogando e ele comece a entender o que é jogar entre linhas, porque ele entrou contra a Escócia e aí ele pegou, algumas vezes ele entrou, ficou no espaço, mas a bola não chegou, como o Depou fazia essa bola chegar no Messi, não chegou nele. Aí ele saiu para os lados e levou logo uma cacetada, porque ali na frente da área ninguém vai querer bater nele, pô. E ele vai receber entre linhas. Quem é que ele tem pela frente dele? O zagueirão.
1-2, está na cara do gol, ocupa o espaço e faz o gol. Então, eu falo isso, pode ir no René Simões Oficial, quem entrar vai ver. Eu dei pro Bulldog, que é da FM o dia, e está aí, eu coloquei. E eu disse, eu tô com um sentimento de que o Neymar vai fazer alguma coisa especial ainda nessa Copa pelo Brasil. Porque eu sempre gostei do futebol dele, eu sempre gostei do repertório dele. Agora, da forma como às vezes ele usava esse repertório, foi o que fez ele se machucar muito. Ele, em vez de querer ir pro gol, às vezes ele queria driblar aqui mais, fazer outro, porque o talento dele é incomparável. Agora, jamais, como é que eu vou ficar feliz do Brasil estar fora? Em 82, o Brasil fez uma Copa do Mundo linda, não ganhou. Eu fui contratado para o mundo árabe. Brasil, eu fui. Em 94, o Brasil foi campeão, eu fui contratado para Jamaica. Brasil, campeão. Em 2002, o Brasil foi campeão. Eu fui contratado de novo. Eu voltei ao Catar, depois de ter trabalhado 2 vezes lá. Eu voltei em 2002. Então, os profissionais brasileiros não torcem contra o futebol. Eu não posso. Você não pode torcer contra. Por quê? Você vai diminuir o número de ouvintes do teu programa, porque o Brasil está fora. O interesse diminui. Então, jamais eu ficaria feliz em saber que o Brasil está fora, até porque o Brasil não está fora por culpa dele. Eu não vejo em que culpar o Neymar pelo Brasil estar fora. Eu não vejo isso. Perfeito. Ronaldo Nazário deu uma entrevista também dizendo que já tinha conversado com o Neymar para ele jogar mais perto do gol, porque ali os caras iam bater menos nele. Eu né? vi essa entrevista do Ronaldo. Lá é o lugar que você tem que jogar. Lá, jogar onde jogava o Romário, pô. Você não vê nunca o Neymar vir pegar uma bola do Depou no pé do Depou. De jeito nenhum. O que eu vou fazer lá no meio campo? Não é problema meu, é deles. Me dá a bola aqui, ó. Eu quero a bola aqui. Eu vou dar um drible, eu e o goleiro, vou fazer o gol, pô. Você viu o primeiro gol que ele fez contra Cabo Verde, pô? Eu estava marcando ele foi pegando espaço entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro, daqui a pouco esperou um lançamento do zagueiro, ele domina e faz o gol. É lá, um toque, segundo toque é gol. E que domínio, hein? Que domínio, ele, é o Messi, pô. Mas o Neymar também, o Neymar tem esse domínio também. Se ele jogasse nesse espaço aí, pô, ele teria muito mais gols do que ele fez na seleção e teria muito mais jogos. Para fechar nossa belíssima entrevista e agradecendo mais uma vez por me atender aqui na Rádio Gaúcha, René Simões, tem solução então o Brasil 2030, esperar aí, nunca ficamos tanto tempo sem título, né, de Copa. Não vamos pensar na torneira, não vamos pensar no interruptor. Eu apertei e não tem luz. O problema é interruptor? Não, pode ser a fiação. Aí vejo na fiação, não tá legal. Olha, deve ser na hidroelétrica lá, onde produz. Vamos ver lá. Então é o macro. Nós vamos pensar no macro, no futebol brasileiro. Todas as coisas têm que ser resolvidas no futebol brasileiro. Volto a dizer, com 9 jogadores estrangeiros jogando numa equipe profissional, isso é um absurdo. É um absurdo. Tem que reduzir isso para 4 jogadores. A série A e B, 4 jogadores. A série C e D não pode ter jogador estrangeiro e você é obrigado a ter pelo menos 5 jogadores com faixa de idade até a sub-20, até 20 anos. Aí você vai dar chance de formar mais jogadores. Você tem que começar a pensar no Nordeste. Igor Paixão é lá de cima, é lá do Norte. Jogava no Curitiba, foi pro Feyenoord, agora tá no Ajax, lá na Holanda. Joga muito esse menino. Tava lá em cima, lá no Norte. Como é que alguém vai ver? Então, quem é que tem que ver o projeto?
Esse projeto tem que contemplar o Brasil inteiro. Nós somos um continente. Os Estados Unidos, que é um continente também, ele divide o país em 4 zonas, para todo mundo ser observado. Nós temos que fazer isso também. Renê Simões, muito obrigado pela entrevista, saúde sempre, sucesso sempre, e um forte abraço aqui de todos da Rádio Gaúcha. Obrigado, um bom programa para vocês aí também, que Deus abençoe a todos e que a gente saiba que sonhar é muito bom, agora há que se fazer alguma coisa para que os sonhos se tornem realidade.